Olá, meus amigos. Eu sempre digo para vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que vocês vão me ver, né? Vocês vão me cumprimentar e também fazer os seus comentários, se concordam, se não, né? Se você estiver me assistindo agora, é uma boa tarde, porque são 15 horas e 25 minutos. E vamos lá, eu não estou aqui para falar sobre Flamengo, sobre Botafogo, Santos. A bola da vez é para o Fluminense, que neste sábado enfrenta o Boca Juniors pela decisão da Libertadores. E eu estou fazendo essa live realmente para citar alguns pontos. Primeiro, você sabe que hoje teve uma reunião com o presidente da CBF, presidente da Conmebol, os dois clubes, para pedir aos torcedores que não cometa o que cometeram ontem nas praias lá no Rio de Janeiro, quando a torcida do Fluminense agrediu torcedores do Boca Juniors. E a Conmebol até falou em ter o jogo amanhã no Maracanã mesmo, mas com portões fechados, para evitar essa, vamos dizer assim, por que brigas, né? Se o futebol é para uma diversão, é lógico que você quer que seu time ganhe, como eu quero que o meu ganhe, mas se perder vai se fazer o quê? Né? Vamos festejar, vamos zoar com a cabeça do outro, mas sempre dentro de uma coerência de torcedores, não de vandalismo, marginalidade. Então a Conmebol ameaçou desse jogo ser com portões fechados, que seria um prejuízo muito grande para as duas equipes, um prejuízo muito grande para os torcedores que vieram da Argentina e para você, torcedor do Fluminense, que vai deixar de presenciar ou fazer a festa dentro do Maracanã vendo seu time ganhar, porque é o que na realidade eu como torcedor do Flamengo, mas brasileiro, estou torcendo pelo Fluminense, tá? E até vou aproveitar que eu tenho visto, primeiro, vamos lá, ainda eu falar sobre uma coisa que eu vi hoje nos grupos, eu estou falando grupos, hein? Nos grupos de esporte, que para mim isso é uma aberração, sabe? Umas coisas sem cabimento. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar. Se fosse o torcedor do Flamengo que tivesse agredido os torcedores do Boca Juniors ontem, os argentinos, se fosse o torcedor do Corinthians que tivesse agredido torcedores do Boca Juniors ontem, a rede social estaria, né? É uma festa, né? Estaria uma festa. Mas não foi. Graças a Deus não foi. Mas quando eu falei, né, numa aberração que eu vi hoje, nos grupos, né? Um cidadão falando que vai torcer para o Fluminense, porque infelizmente futebol Brasil, o brasileiro, ou principalmente os torcedores de Flamengo e Corinthians, vão torcer contra o Fluminense e que isso não pode. Isso não pode. Tem que ser brasileiro, tem que ser... Aí eu fiquei pensando, tá, eu até em parte concordo, porque uma vez eu saí daqui, de Santos,
fui para o Pacaembu fazer Santos e Peñarol, decisão da Libertadores, e falei em casa, eu vou torcer contra o Santos, vai acontecer. E não fui para assistir o jogo, fui profissionalmente para fazer a narração do jogo, de uma grande decisão, e ia torcendo contra o Santos. Mas quando eu cheguei dentro do estádio, quando eu entrei na cabine, e que vi aquela torcida, até hoje eu me arrepio quando falo nisso, parecia que era o Flamengo que estava lá dentro, como eu torci para o Santos, que realmente venceu o jogo, como eu torci para que o Santos vencesse, fosse campeão da Libertadores naquela oportunidade. Esqueci que eu era flamenguista, eu não esqueci que eu era brasileiro, eu estava torcendo para o Santos vencer. Então, quando as pessoas falam isso, aí coloca Flamengo e Corinthians, aí eu pergunto para essas pessoas que falam isso, se o Flamengo está numa final, com todo o direito, o cidadão tem o direito de torcer contra, sim. Se ele é vascaíno, se ele é santista, se ele é botafoguense, se ele é corintiano, se ele é são paulino, enfim. E ele não quer que o Flamengo seja campeão, ele tem o direito de torcer contra, sim. Eu não vou falar, poxa, tu não é brasileiro. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele simplesmente é anti-flamenguista, ele é anti-corintiano. Ele quer ver o time não chegar perto do time dele para ganhar títulos a mais do que o time dele. Isso faz parte do futebol. Mas agora classificar só 2 times. Tudo de ruim é aqueles 2 times. Aí, para encerrar, eu falo para você assim, fale mal, pode falar, porque você está lembrando da gente. Está lembrando que a gente incomoda. Até mais, demande leve, como falava em Ibrahim Suete. Tchau, gente.